Rose, após 2 semanas da Operação Sangria 2, a segunda fase, que investiga se houve superfaturamento na compra de respiradores, o governador do Amazonas, Wilson Lima, disse que não trata com empresários e que está à disposição da justiça. Inclusive, ontem, durante uma entrevista a você, o governador negou participação no caso e disse que quem cometeu o crime deve pagar por ele. A gente tem um trecho da entrevista, vamos acompanhar. Governador, eu perguntei durante a coletiva, ele só disse que não determinou, né, que ninguém determinou determinados fornecedores na compra dos respiradores que são alvo dessa investigação da sangria. Por que o senhor acha que o seu ex-secretário de saúde, o seu ex-vice-governador e a gerente de compras fazem essa acusação contra o senhor? Bom, eu estou muito tranquilo com relação a isso, estou à disposição da Justiça para prestar todos os esclarecimentos necessários. Eu não trato com empresários, eu não trato de compras. Quem sabe a referência dos equipamentos e quais são os equipamentos apropriados para que efetivamente atenda a cada especificidade são os profissionais da área, são os técnicos. Se alguém cometeu algum tipo de crime, que responda por isso. É um trecho da entrevista com o governador Wilson Lima. O que mais que você destaca, Rose? Arthur, eu gostaria de reforçar aqui a importância de a gente colocar a primeira pergunta. Acho que a primeira pergunta é a que mais repercutiu nessa coletiva de ontem, foi uma coletiva que foi dada a vários jornalistas, e eu tive a chance de fazer uma pergunta pela Band News. Eu gostaria que você colocasse no ar a primeira pergunta, por favor. A gente vai colocar ao longo da programação, não tem aqui agora, mas o que você destaca Tem do no meu que foi Instagram, entrevistado eu com ele? sugeri que vocês tirassem de lá. Bom, é o seguinte, eu perguntei ao governador durante a coletiva se ele havia, em março, encontrado com o empresário Alencar lá no governo, conforme ele relata. E ele, o vice-governador, a gerente de compras, né? A gente tem vários depoimentos, conforme isso é relatado no depoimento deles, lá o encontro do governador na sede do governo. Em seguida, desses depoimentos todos, há uma indicação que de depoimentos, de falas, que o governador determinou que o Alencar participasse de uma reunião lá na Suzan para fazer ali a orientação da Suzan, o agente externo, né, fazer a orientação de onde a Suzan compraria esses respiradores. E aí, na sequência, né, desses acontecimentos todos, houve toda irregularidade que a PGR, Ministério Público Federal, tentam apresentar aí um cenário que eles colocam o governador como no comando dessas irregularidades que ocorreram ali durante a pandemia, com compra de respiradores superfaturados, numa fraude naquela compra lá, né, naquela triangulação envolvendo uma loja de vinhos e uma empresa que a investigação diz que tem como sócio oculto o marido da ex-secretária de comunicação. Esse é o resumo aqui que os nossos ouvintes que acompanham a coluna já sabem. Em função desse resumo, eu fiz a pergunta que, infelizmente, a gente não consegue colocar lá no ar. Perguntei se ele reuniu, de fato, com o Alencar, se houve essa reunião, se ele determinou ao Rodrigo Tobias que o Alencar fosse a pessoa a ser ouvida dentro da Suzan para a compra de respiradores. Essa foi a pergunta. Bom, o governador, muito serenamente, né, objetivamente, respondeu, acho que sem entrar diretamente no assunto Alencar. Eu queria que você informasse o Daniel Jordano, que eu não tenho como ouvir um áudio agora, mas já ouça. Assim, Continua, Rose, continua a coluna. Pode falar. Posso continuar? Tá bom. É alguma coisa urgente, será? Não, pode continuar a coluna. Tudo bem. Então, eu perguntei isso a ele, ele serenamente, objetivamente fez essa resposta aqui. Não, eu não consigo lembrar exatamente as frases, mas ele disse, olha, não determinei que se comprasse de A, B ou C, né? Ele disse que não tratava com empresários e que, portanto, está muito tranquilo na defesa dele em relação a essa questão dos respiradores. Depois, né, teve uma chance para outros jornalistas de fazerem novas perguntas. Eu fui lá para tentar também fazer mais perguntas a esse respeito. Tenho muito mais dúvidas a esse respeito. Perguntei dele o que ele achava, né? Por que diante da negativa dele, por que tantas pessoas, né, o vice-governador dele, a gerente de compras e também o secretário de saúde faziam esse tipo de acusação. E ele, mais uma vez, responde da mesma maneira, né, dizendo que não fez nada, não determinou nada a ninguém, e acrescenta a frase que quem fez alguma coisa irregular,
que responda por isso, né? A frase é bem parecida, Arthur, com aquela nota que eles emitiram logo depois lá do depoimento do vice-governador, né? Que a gente achou que isso dava uma conotação de confronto entre esses dois nomes que estão sendo investigados, né, no âmbito da Operação Sangria. Então, essa foi a fala do governador, já diretamente questionado sobre o nome Alencar, embora ele diretamente não responda que não, eu não encontrei com o Alencar, eu não mandei o Alencar participar de alguma coisa lá na Suzana. Ele não responde diretamente isso, mas em outras palavras ele acaba dizendo, olha, eu não mandei comprar de A, B ou C, né, e não lido com empresários. Portanto, mesmo nesse contexto, isentando de qualquer responsabilidade dessa compra superfaturada aí de respiradores na Suzana. Esse é o resumo do que aconteceu ontem na coletiva do governador envolvendo essa questão. Eu só queria acrescentar uma coisa, Arthur, que me incomoda bastante de observar, e eu acho muito indigno, né, em relação à postura não do governador, muito pelo contrário, nesse ponto específico, o governador Wilson Lima tem todo o meu respeito, porque nunca aconteceu de eu ir a uma coletiva ou em algum espaço abordá-lo, fazer uma pergunta ou pedir para que ele me desse uma entrevista e ele não atendesse. Então, desse ponto de vista, o governador Wilson Lima tem todo o meu respeito. Agora, ele é cercado por um grupo de pessoas assim, muito complicado, né? E assim, eu acho que não é especificamente esse grupo. Eu já vi uma frase que diz assim, você acha que as pessoas fazem tudo por dinheiro? Que você ainda não viu que elas fazem por um cargo comissionado. Então, eu acho muito deprimente, muito ruim, muito indigno que uma pessoa que se diz jornalista procure fazer obstáculos para que a liberdade de imprensa, a liberdade de perguntar não aconteça efetivamente. Então, assim, no final, quando outros jornalistas tiveram a chance de fazer novas perguntas para o governador, a justificativa era que entrariam ao vivo, inclusive o governador estava ao vivo na TV A Crítica, no Alô Amazonas, programa que ele participava anteriormente. Eu estava ali sendo constrangida a me retirar do local por algumas pessoas que eu não podia ir lá, que eu não podia perguntar, porque eu não ia entrar ao vivo. E, assim, uma série de tentativas, sabe, de te tirar, de fazer perguntas que o governador respondendo é muito melhor, né? Ele se posicionando e sabendo responder a respeito dessas questões é muito melhor que o silêncio. Mas é muito indigno que pessoas que se dizem jornalistas, que hoje estão nessa função de assessoria, se posicionem de forma contrária ao jornalismo livre, né? A imprensa independente, a possibilidade de você fazer perguntas e ouvir a resposta, porque é o que a sociedade precisa, ouvir as respostas. A pergunta deveria ter sido feita há muito mais tempo, quando a gerente de compras, quando vazou aquele depoimento da gerente de compras. Há muito mais tempo o governador poderia ter se posicionado diretamente sobre isso. Sem dúvida, Rose. Isso não é a primeira vez que acontece, né? Não somente com você, mas já aconteceu com outros colegas jornalistas, uma situação que infelizmente a gente tem que enfrentar, é um segundo obstáculo, né? Agora, Rose, a gente muda aqui de assunto para falar que o prefeito de Manaus, Arthur Vigílio, do PSDB, publicou um vídeo em que ele critica o deputado estadual e candidato a prefeito Ricardo Nicolau, do PSD. Em um trecho do vídeo, o prefeito se diz triste ao ver que o candidato está tentando se apropriar do hospital de campanha para conseguir votos. Vamos ouvir um trecho do vídeo do prefeito de Manaus. Nunca neguei a colaboração da SAMEL. Serei grato sempre a todos que contribuíram para o êxito do projeto. Adianto ainda que o hospital de campanha era apenas parte da máquina gigantesca que nossa Sensa envolveu na defesa da saúde do povo de Manaus. Hoje, vejo que Nicolau já pensava em eleição desde aquela época. Eis porque, sem ser médico, frequentava a UTI, filmando essas visitas, hoje usadas em sua propaganda eleitoral. Não me importa que ele não seja médico ou que parlamentar desde os 20 anos de idade tenha ou não trabalhado efetivamente no hospital de sua família. Importa-me o uso político de um momento tão dramático vivido por Manaus em função da pandemia. Magoa-me a tentativa de apropriação de um projeto coletivo que nunca existiria sem o aval da prefeitura. Ampliei a maternidade Moura Tapajós, criada pelo Serafim. O Bolsa Universidade veio do Amazonino e eu o mantive, acrescentando as bolsas pós-graduação e idiomas. O Parque do Idoso que reformei foi do Alfredo. Nunca me apropriei de méritos alheios. É triste a caça de votos em cima da desgraça que a pandemia gerou. E a fala do prefeito Arthur Vigílio, o que você destaca, Rose? O
o Arthur Virgílio toca numa ferida que está sendo, de certa maneira, exposta em relação à candidatura, né, à campanha do Ricardo Nicolau. Assim, independente desse caso específico de confronto, a gente percebe, eu recebo aqui material que não tem identificação, que não tem origem, mas muito ataque para cima do Ricardo Nicolau, ora associando ele a maus caminhos, ora associando ele ao nome do senador Omar Aziz. Às vezes eu fico até na dúvida se o alvo é o Nicolau ou o senador Omar Aziz, nesse sentido, né, do conteúdo que é propagado ali. E aí uma série de outras coisas, e uma delas é o principal mote da campanha dele, né? Lembrar que ele atuou na frente, ele pelo menos se mostra desse jeito, atuou na linha de frente no combate ao coronavírus, usando aí a imagem da parceria que houve entre a empresa da família dele, a Samel, e o poder público municipal, a Prefeitura de Manaus, no hospital de campanha, Gilberto Vasconcelos. Eu acho que há dados específicos da eleição e acho que há dados que podem ultrapassar todo esse contexto e também servir de reflexão para a gente. Há um tempo atrás, Arthur, eu lembro que eu estava com a minha filha, algum grupo de amigos, lá na Praça da Eldorado, e tem um playground lá, né, para as crianças brincarem, é um playground público. E aí tinha uma criança lá que ela simplesmente sentou, esticou a perna e não deixava mais ninguém brincar lá no escorregador. E a gente começou a conversar a respeito de como é que começa essa cultura de se apropriar de uma coisa pública como se fosse sua particular, né? Eu acho que é esse o ponto de que, para além da crítica política, sobra em relação à conduta, à forma como a campanha do Ricardo Nicolau apresenta o trabalho dele feito no espaço público, também com dinheiro público lá no Gilberto Vasconcelos, né? A apropriação geral, essa imagem que se passa, né? E aí que está surgindo aí essas reações dos adversários. Arthur faz publicamente, outros fazem ataques escondidos, né? Sem a origem, sem o seu nome ali aparecendo. Bom, eu queria acrescentar, eu sei que a gente já está no final da coluna, já extravasando aqui, já também extrapolando o nosso horário. Eu queria acrescentar a coletiva que foi convocada depois da fala do governador ontem, né, sobre Alencar. O vice-governador Carlos Almeida Filho convocou a imprensa, ou parte da imprensa, eu não sei exatamente, mas convocou e disse que vai falar a respeito dessas questões da sangria. O que eu consegui apurar de bastidores aqui, Arthur, é que até PowerPoint está sendo preparado para essa apresentação. E algumas pessoas dizendo, será que não vai ser um PowerPoint parecido com aquele do Delagnol, com as setas e tudo mais, enfim. Surgiu aí uma grande expectativa para essa coletiva e algumas pessoas que são aliadas do Carlos Almeida me falaram que há muito tempo ele tem preparado conteúdo, estava na dúvida, no momento certo, de falar a respeito e tentar colocar o seu lado, a sua versão sobre o que aconteceu naquele período. A expectativa é altíssima para essa coletiva de hoje, meio-dia. Certamente vou trazer as informações de primeira mão aqui para os nossos ouvintes. Para finalizar a coluna, eu não posso deixar de falar e lamentar, né, repudiar até a atitude dos partidos políticos, Arthur, em relação a esse aumento de casos de coronavírus no Amazonas. O governador traçou ontem, a diretora-gerente, né, da FBS, também falou a respeito de que esses aumentos eles se dão no período da movimentação dos partidos no interior do estado, na carreata e tudo mais, e a falta de cuidado com o eleitor, né? Então, isso é um dado muito negativo das campanhas, né? Fazer campanha em busca de voto em detrimento da saúde das pessoas. Veja, as pessoas estão morrendo, né? Há toda uma consequência, a ocupação de leitos, né? Um número maior de infecções e pessoas estão levando a doença para casa, né? Para contaminar grupos de riscos, idosos, enfim. Então, assim, era necessário, no início dessa movimentação, a gente falou, quando teve a convenção em Manaus, a gente falou do aglomerado, eu até citei que eu não participaria de nenhuma coletiva que não tivesse respeito à saúde dos jornalistas, e a importância que a FVS, né, o órgão sanitário e a Justiça Eleitoral tomasse à frente de algumas tratativas a este respeito. Eu penso que isso não aconteceu, as piores imagens vêm do interior do estado, as pessoas aglomeradas sem nenhuma máscara, e dessa forma, né, tomando uma atitude completamente irresponsável em relação à saúde do eleitor, em relação ao dinheiro público, porque o colapso do sistema, a pressão sobre o sistema de saúde, indica que há uma maior
necessidade, né, de recursos públicos para atender essas pessoas. A gente já teve exemplos claros, recentes, de que tem algum momento que isso a conta não fecha mais. A gente tiver mais gente adoecendo do que o sistema tem capacidade de atender. No interior não há, essas pessoas estão sendo transferidas para Manaus, mas aí há toda uma condição, né, que a gente percebe que algumas vezes não dá certo, né? Não dá certo porque os números mostram aumento de mortes. É isso, Rose. A gente vai continuar, inclusive, denunciando essas atitudes aqui na Band News Difusora. Muito obrigado. Qualquer novidade, só acionar a gente.